Fala pessoal, sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3. E nessa aula nós vamos começar a trabalhar com CSS para estilizar os nossos documentos HTML. Então, lá no início do curso, como eu já havia falado, CSS é a linguagem de estilo. Então nós vamos alterar cor, tamanho de fonte, distribuição de elementos na tela e entre outros recursos, outras vantagens que a linguagem nos traz. Então eu trouxe aqui já um conteúdo inicial para a gente começar a estudar. Já criei a nossa pasta da aula 11. Para começar, vamos fazer o seguinte, já vamos pegar aqui na aula 10. Na aula passada nós começamos a criar nossas primeiras tags semânticas. Vamos copiar todo esse conteúdo, como a gente já está com ele prontinho aqui, vamos utilizar então este arquivo. Eu copiei aqui na aula 11. Vamos criar então o arquivo index.html e eu vou colar o conteúdo. Vamos só mudar aqui. Então neste documento nós temos 3 seções, temos também nosso cabeçalho e temos o nosso footer. Vamos abrir já esse documento no nosso navegador. Então nós tínhamos também alguns links, umas âncoras. Então, para começar aqui no material, eu deixei um conteúdo que a gente pode ir acompanhando. Nós temos algumas formas de aplicar o CSS na nossa página. Vamos lá. A primeira forma de adicionar o CSS é dentro da minha tag head. Nós vamos criar uma outra tag chamada style. Aqui o editor já completa para a gente. E aqui dentro eu vou criar aquela minha regra. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a regra. Vamos selecionar então o H1. E aí eu quero passar a propriedade color como red. Veja que já mudou a cor do meu título. Então, relembrando, dentro das tags head, eu crio uma nova tag chamada style e dentro eu passo a minha regra. Então eu tenho o H1, que é o meu seletor, eu estou selecionando pela tag. Eu poderia selecionar qualquer outro elemento. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui um H2 e olha que interessante se eu fizer isso. Se eu colocar aqui H2, interessante que agora ele aplica a todos os elementos H2 que estão na minha página. Então, perceba que dentro de cada section eu tinha um H2, então ele troca em toda a página. Isso é bem bacana. Bom, esta é uma forma de adicionar CSS em nossas páginas. Não é a forma mais recomendada, é interessante conhecer porque pode acontecer de um dia você se deparar com alguma página que você tenha que dar manutenção e pode estar dessa forma. Mas nós não vamos fazer assim. Outra forma também que nós temos de adicionar o CSS é inline. Nós chamamos de inline porque eu posso aplicar esta regra CSS direto na tag. Então, por exemplo, eu tenho que então chamar o atributo style, no caso, dentro da minha tag, então eu tenho um atributo style. Abro e fecho aspas e aqui dentro eu vou colocar a minha propriedade e o valor. Color novamente, coloco 2 pontos e coloco como red e fecho o ponto e vírgula. E novamente funcionou. O que também não é muito legal porque isso complica bastante na questão de manutenção. Imagina se eu quiser trocar todos os H1s do meu site, por exemplo, para vermelho, eu teria que fazer isso em todas as páginas. E depois se eu quiser mudar de cor, eu tenho que mudar novamente. Em alguns casos pode ser que seja necessário fazer. Tá? Depois no futuro a gente vai entender a diferença de fazer inline ou fazer dentro do head ou fazer de outra forma. Não vamos fazer assim. Como nós vamos fazer? Nós vamos criar um arquivo externo. Como nós temos o nosso arquivo HTML, nós vamos criar um arquivo externo aqui dentro do nosso diretório, tá? E esse arquivo tem a extensão CSS. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um novo arquivo. Normalmente a gente chama de style, né, .css. Perceba que até ele já mudou aqui o ícone, né? E eu preciso agora linkar esse arquivo ao meu documento. Eu preciso relacionar esses dois arquivos. Como nós fazemos isso? Através da tag link. Eu posso digitar link e o Visual Studio já completa e sugere aqui para mim algumas opções. Então eu posso vir nesse link CSS, por exemplo, e dou um tab. Perceba que ele já completa
e já fecha a tag. Dentro dessa tag link, nós podemos perceber que temos um atributo rel e um href. Esse atributo rel está mostrando, né, que nós estamos fazendo um link com um arquivo de estilo, e aqui eu passo o caminho. Tá? Como os dois arquivos estão no mesmo diretório, tá, eu apenas informo o nome e a extensão do arquivo. Bom, já linkamos os nossos arquivos. Agora, nós vamos lá para o arquivo CSS e vamos criar aquela regra. Da mesma forma, eu vou pegar o H1 como seletor, abre e fecha chaves, e agora eu vou passar uma propriedade e um valor. Eu quero alterar a propriedade cor. Então, no CSS, para alterar a propriedade cor, nós utilizamos a propriedade color. Color altera a cor das fontes, certo? E aí, vamos passar novamente red. Perceba que mudou o meu H1. Então, se eu alterar aqui para H2, ele vai alterar a cor de todos os H2 da minha página, certo? Outra forma que eu tenho, deixa eu voltar aqui para o H1. Então, nós já vimos como adicionar as formas de adicionar CSS em nossa página, já vimos também a nossa sintaxe, e aqui também nós temos como criar seletores múltiplos. Tá? Então, por exemplo, eu poderia falar que eu também quero que o meu H2 seja vermelho. Então, agora o meu H1 e todos os H2 da página também são vermelhos. Eu poderia falar que eu quero que os meus links são vermelhos também. Então, perceba que o meu texto ainda não mudou, né, do meu parágrafo, mas agora meus links também mudou. Eu posso pegar o meu parágrafo, que é onde nós temos o nosso texto, e falar que a cor dele é green, por exemplo. Vamos pegar esse verde aqui. Mas eu poderia muito bem falar que não, eu não quero que todos os meus parágrafos sejam verdes. Eu quero que apenas o meu parágrafo do footer seja verde. Então, lembra que nós temos aqui embaixo o nosso footer e dentro dele tem um parágrafo. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui na frente e digitar footer. Até vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. A propriedade font size altera o tamanho da fonte. Vamos passar aqui para 24 pixels, por exemplo. Perceba então que agora apenas o parágrafo do footer está na cor verde com 24 pixels de tamanho. Então, dessa forma, eu consigo ir informando qual o elemento ou quais os elementos eu quero alterar. E a gente vai aos poucos estilizando o nosso documento e deixando ele mais interessante, melhorando aí a experiência também do nosso usuário. Então, essa era uma introdução bem breve ao CSS. A ideia é que a gente avance nossos estudos agora de HTML e CSS ao mesmo tempo. A gente vai aos poucos ver novas propriedades e novos recursos do HTML e do CSS juntos, porque assim fica mais fácil, mais interessante o nosso estudo. E daqui para frente eu vou começar a trazer exemplos mais práticos, mais interessantes e também alguns projetos para que a gente desenvolva junto. E também você possa aí no futuro até utilizar como seu portfólio, mostrar em alguma entrevista de emprego. Isso é bem bacana, vale a pena. Então, quanto mais você programar, praticar, melhor, certo? Então, novamente, se você gostou dessa aula, se você está gostando do canal, te inscreve, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas e deixe o seu comentário, sua sugestão, a sua dúvida, que eu vou respondendo aqui, certo? Um grande abraço, até a próxima.